Para você que se encontra aí do outro lado da telinha, um grande abraço, um beijo, um afago. Sinta-se muito acarinhado por todos nós que fazemos o programa NHS, né? O podcast NHS com o Rodrigo Cortez. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, estar aqui juntos com vocês para comunicarmos, trazermos informações, ideia, risada, né? Brincadeira e, logicamente, empreendedorismo e motivação na veia, porque eu acho que todo mundo precisa disso para viver cada vez melhor, não é verdade? E o quarto episódio do NHS do podcast é muito especial, porque a gente vai conversar com uma pessoa que é uma desbravadora no mundo do empreendedorismo. Aí quando você ouve assim, desbravadora, por quê? Porque o cara, meu irmão, começou na escola. Não foi com 18 anos, na escola ele já estava, quero dinheiro, quero fazer a manobra, quero fazer acontecer. E geralmente no mundo do empreendedorismo funciona assim, né? E antes de entrarmos no ar, a gente estava batendo um papo aqui, ele falando sobre a história dele e tal. E isso também me lembrou uma história minha, quando era muito novo, que eu vou trazer durante o papo com ele aqui. Jonathan Senna. Para mim, Johnny Senna. Né? Eu já o conheci assim, no meu WhatsApp está assim, eu vou manter assim, mas a gente vai... né, daqui a pouco saber do que é que ele prefere ser chamado aqui no programa. E é um cara muito gente boa, é um cara muito consciente daquilo que faz. Né? Quando você conversa com ele, ele é um cara que tem a visão de saber onde quer chegar e como trabalha o seu produto. Né? Que hoje, né, ele tem um produto, né, já há alguns anos, mas já trabalhou em outras áreas e a gente vai conversar sobre isso com ele. John Senna, seja muito bem-vindo ao podcast NHS. Toca aqui na minha mão, meu querido. Obrigado pela correria. Obrigado pelo Mas convite. deu certo, né? Deu certo. Que bom que você está aqui, cara, para a gente bater um papo e saber um pouco sobre, né, a sua história, né, a forma que você vê o empreendedorismo no Brasil, enfim, tantas dificuldades, né, que a gente enfrenta como empreendedor, mas é o que tem para ser feito, né? Então, Johnny, antes da gente entrar no assunto mesmo, na veia do nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é o Johnny? Né? De onde ele veio, para onde ele foi, para onde ele chegou? Enfim, dá um raio-x aí de quem é o Johnny pra gente. Vamos lá. Eu sou o Johnny, como todos me conhecem, né? Porque meu nome é Jonathan, porém, poucas pessoas sabem que meu nome é Jonathan. Né? Eu já nasci já com um apelido, desde sair da maternidade com um apelido já feito. Então, tenho 34 anos e, como você disse, eu meio que empreendo a vida toda. Além da minha família ser, acho que 90% de empreendedores. Sim. E eu já nasci e cresci nesse meio e desde que eu me entendo por gente, assim, mais ou menos já na educação infantil e tal, eu já fazia desenho e vendia na sala, já fazia adesivo com a ajuda da minha mãe e vendia lá e dava meu jeito e assim fui crescendo até hoje. Ou seja, para a gente fazer um resumão aí da tua história, a sua família trabalhava com o quê? Qual era o ramo dela no empreendedorismo? Rapaz, meu pai já teve há muitos anos, avícola, abatedor de frango, já teve umas 3, 4 avícolas. Depois aí migrou para o galeto assado, distribuidora de suco e tal, e outros alimentos. Bar, restaurante, depósito de bebida. Tipo, eu tenho meus fez um bocado de isso coisa. só do meu pai. Então, Sim. Hoje ele tem restaurante também, como eu. Meus primos, cada um também, um é professor de educação física, ele dá aula funcional e tal, essas coisas. O outro primo meu faz higienização de estofado, de carro e tal, essas coisas. Tem um tio meu que constrói condomínios e tal e vende. O meu irmão também empreende. O que der na telha eles vão fazendo, todo mundo se vira na minha família. É na veia mesmo, né? Literalmente uma família de empreendedores. Se você me chamar aqui, diga agora um que é CLT, eu não lembro. Ô, Jonathan, bom esse raio-x. Agora vamos para a tua história em si. Aí você, na escola, já começou aquela brincadeira e tal, né? E aí depois você, quando você, entre aspas, se desvinculou da família para começar a tua trajetória sozinho, como é que foi? Certo. Quando eu estava terminando a escola, eu não sabia, eu sempre fui muito voltado para a área de tecnologia. Eu gostava de mexer com o computador,
O desenho me levou ao design gráfico e tal. Sim. Começava a mexer e aprender aquela coisa, né? Autodidata, fazendo Você em é casa. design também? Então, eu brinco, né? Arranha. Eu brinco. Então, aquela questão de ir aprendendo a fazer e me virando sozinho, tal. Eu nunca estudei isso. E comecei a ganhar um troco também fazendo isso. Uhum. Sempre tive vontade de morar fora de casa e tal, ter minha vida para não estar junto com meus pais ali. Eu nunca gostei. Assim. Sim. Tipo, queria a minha independência. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha feito alguns cursos e depois fiz mais alguns cursos nessa área. Só que o que veio primeiro, assim, eu nunca tive minha vida muito planejada tipo, eu nunca fui de fazer um planejamento e tal. A longo prazo, sempre a longo prazo, sempre assim. O que vivendo vinha, e acontecendo. Isso, às vezes eu estava num caminho, de repente desviava a rota para outro que aparecia no momento. Então, o que foi que Às apareceu? vezes pode ser chamado de TDAH, mas continue. Certo. O que é que aconteceu? Na adolescência, 16, 17 anos e tal, comecei o pessoal da rua lá e tal, fazer grupo de banda de pagode, essas coisas e tal. Aprendi a tocar teclado sozinho. Comecei a tocar teclado em banda e tal e fazer um troco com isso. E aí deixei que meio de lado a parte que eu já estava fazendo de design gráfico e tal. Comecei a fazer de novo, depois o design, para essas bandas que eu já estava tocando. Então, eu ganhava tocando, ganhava fazendo design. Virei artista. Uhum. De repente, veio a oportunidade, arrendei um estúdio, e foi o meu primeiro negócio em si, assim, nessa área. Arrendei um estúdio e aí botava o estúdio para ensaio das bandas. E depois comecei a gravar também as bandas lá, gravava CD ao vivo lá no estúdiozinho e tal. Pronto, isso com 16, 17 anos. Então, aí foi a primeira parte... Primeiro, de fato, Isso. Sua empresa, sua primeira empresa, né? Isso. Só que isso, a gente, não sei se sabe que a vida de música aqui em Maceió não é muito fácil, não. Inclusive, vou trazer uns músicos aqui para falar sobre empreendedorismo na música. Eu quero ver o que os caras vão falar. Ó, já tem um aqui. Mas vamos ouvir a galera. Vai, continua. Passei uns 2 anos com esse estúdio. Tive bandas assim que rodou bastante aqui na cidade, para fora da cidade também. Mas é sempre naquela, né? Sempre você tá subindo e de repente volta a estacar zero. Banda aqui é mais ou menos isso. E aí surgiu uma oportunidade de emprego na Casa da Cópia. E aí eu fui trabalhar na Casa da Cópia, continuei com o estúdio. Então eu trabalhava na Casa da Cópia durante o dia, tinha o estúdio lá nas horas vagas e à noite, né? Então era assim. Comecei depois a faculdade, então o meu dia ficava faculdade de manhã, Casa da Cópia à tarde e começo da noite. E estúdio à noite. Dormir zero, né? Não, já cheguei. Olheira todo dia e vamos pra frente. Meu patrão, Daniel, da Casa da Cópia, sabe? Eu já cheguei até a desmaiar lá. Sério, pô. Dá uma fraqueza, já cheguei a desmaiar. Mas pra quem tá começando é sempre assim. Então... E aí da Casa da Cópia saiu... Da Casa da Cópia... Foi quando eu conheci o dono do Marius Burgers, o Pedro. Sim. E ele virou meu cliente por fora. Eu comecei a fazer arte para ele e tal, fazia a parte de divulgação no Instagram e tal, que estava começando o Instagram naquela época, 10 anos atrás, a gente está falando. E também nessa mesma época, veio um tio meu que mora na Europa. Ele voltou para aqui pro Brasil, que a Europa estava meio que em crise e tal. A gente abriu um estúdio multimídia, a gente fazia a gravação de CD, DVD, foto, vídeo, tudo. Sim. Então tava nessa área ainda. Ele voltou para lá, nesse meio de tudo aí eu acabei abrindo uma franquia do Marius Burgers. E aí, com mais ou menos, quando eu ia fazer 1 ano da franquia, aí eu saí da Casa da Cópia para viver só do meu negócio. Que já estava mais estabilizado e tal, dá para sair. E aí, qual foi o ano disso? 10 anos atrás, 2015, né? 2015. Isso. Já existia esse boom na época de hambúrguer em Maceió, porque, meu irmão, qualquer esquina que você for tem um hambúrguer. Rapaz, e inclusive, eu costumo dizer que eu viajo bastante. Onde eu chego, eu costumo dizer que Maceió é a capital do hambúrguer, porque o que tem de hambúrguer de qualidade aqui nessa cidade é um negócio assim impressionante, né? Cuiabá, São Paulo, tem vários produtos bons, mas assim, aqui não deixa nada a desejar e muitos batem, né, o de fora, assim. Realmente. E aí foi quando eu comecei minha caminhada realmente sozinho, né? Tipo, sair do CLT que eu tinha e
vou viver só do meu esforço agora. E aí a gente entra naquela parte dos desafios, né? Dos altos e baixos e tal, e você não sabe o que é que vai acontecer. Exatamente. Você não sabe se vai entrar alguém ou não no outro dia. Justamente. E então, fiquei com o Marius Burgers funcionando até 2015, 16, 17. Até 2017. Fiquei funcionando com o Marius Burgers. Rodou legal esse tempo? Rodou legal. Eu tive uns contratempos na estrutura do ponto que eu tinha alugado. E aí o dono era meio ruim de negócio e tal. Também eu tinha um vizinho do ponto lá que era tipo cabuloso. Então eu fui juntando uma coisa com a outra e não tinha experiência, era o meu primeiro negócio. Assim, e acabei pegando tanto um ranço como deixar que eu disse, não dá mais e tal. Já tinha começado a loja do pastel, já tinha nesse tempo aí, 2017. Então vamos lá, pra gente organizar. Certo. Em 2015 você abriu o Mário Burgers. Sim. Em 2017 foi o encerramento e você, paralelo, já estava... Isso, antes do encerramento já tinha planejado outra coisa que era o pastel toda hora. Pastel toda hora. Mas você já tinha aberto o pastel toda hora ou estava só no planejamento? Eu cheguei a abrir antes de fechar o Marius Burgers. Certo. Alguns meses. Fiquei com os dois funcionando. Certo. E aí, vamos entrar nessa principal história sua. Toda hora tem... Você fazendo 8 anos esse mês. 8 anos, né? Então tem muita história aí pra gente conversar, principalmente desse lado do empreendedorismo. Como é que surgiu a ideia do pastel chinês toda hora? Né? Porque assim, hoje, inclusive eu até vi uma postagem, não sei se foi no Instagram do governo do estado, alguma coisa assim, dizendo que o pastel chinês, na verdade, acho que foi numa prefeitura, não lembro exatamente. Falando que o pastel chinês, na verdade, foi uma criação feita aqui em Maceió. Que o pastel chinês é como se fosse de Maceió mesmo, alguma coisa desse sentido. Sim, eu vou até procurar para trazer essa informação melhor no próximo episódio. Como é que surgiu o planejamento? Porque assim, a minha referência quando eu era novo, eu amava comer, era o pastel chinês da Maria. Ali era a referência de todo mundo, acho que deve ter sido a sua também. Sim. E aí começaram a abrir outros pastéis e tal. E aí como é que surgiu? Como é que foi a ideia de dizer, não, peraí, eu tenho um hambúrguer, mas eu quero abrir outra loja. Eu vou abrir uma loja de pastel. Por que você pensou nisso? Como é que surgiu a ideia? Tá. Um amigo meu que esposo da minha vocalista do tempo que eu tinha banda e tal. Como era o nome da banda? Só pra gente... A que mais fez sucesso, essa que eu tô falando, era a banda Forrozando. Forrozando. Isso. Tem um amigo meu, Quinho, que deve saber. E minha mulher também. Minha mulher gostava de forró. Então, o esposo dela, a gente sempre conviveu junto, né? Até mesmo quando acabou a banda e tal, eu levei ele para trabalhar comigo na Casa da Cópia. Sim. Eu virei gerente da Casa da Cópia, passei 5 anos lá e tal. E aí eu levei para minha equipe lá. Quando eu assumi a gerência de uma das lojas, eu fiz a minha equipe. E ele foi uma das pessoas. E em certo momento ele me convidou, eu já tinha o Marius Burgers, ele me convidou para abrir um negócio com ele. E aí eu disse, mas o que é que eu não tinha intenção de abrir nada, mas eu estava bem lá com o hambúrguer e tal, não tinha intenção. Mas ele ficou tanto no meu pé assim e tal, que eu disse, rapaz, o quê? Aí eu comecei a pensar. A minha vida toda, você falou do pastel da Maria, então, sim. A minha vida toda, meu pai levava a família para comer lá no pastel da Maria. Então, desde que eu me entendo por gente, assim, desde novinho mesmo, eu ia lá no pastel da Maria, na Pajuçara. E aí eu lembrei do pastel chinês. E, então, é uma coisa que mal você vê na cidade. Você diz que hambúrguer tem em toda esquina, né? Sim. Pastel não tem. Exatamente, é difícil pastel encontrar. Você ainda acha, o pastel tradicional. Mas o chinês é que você não acha. Então, eu comecei a dizer, tem isso aqui, tem um pastel chinês. É um produto bom. Agora, deixa eu ver qual vai ser o diferencial para poder abrir sem ser um mais do mesmo, né? Assim, alguma coisa. E aí, entrou outra coisa que eu vivia com a banda. Tipo, a gente fazia show de madrugada para pedir um lanche e tal, era difícil. O que mais a gente fazia era descer ali para... Tipo, a gente tocava muito na Serraria, no antigo QG da Serraria e tal. E a gente descia para Jatiuca para comer ali no Careco, algum vizinho que ficava aberto até a madrugada. Para delivery, 10 anos atrás, zero. 8 anos atrás, zero. Então, assim, vou colocar até a madrugada. Então, aí já tinha definido que ia ser o pastel.
já tinha definido que ia ser até a madrugada por causa dessa coisa aí, que eu sentia que não tinha. Então, pô, daí tem um espaço. Que era uma dor da galera, isso, né? é uma dor. Vamos explorar isso. E aí a gente começou, de início. Infelizmente, a gente abriu em setembro, quando chegou dezembro, final do ano e tal, ele desistiu do negócio por motivos pessoais e tal, e eu continuei só. E aí até hoje você toca... Por que o nome Toda Hora? Justamente por causa desse negócio da madrugada? Não, porque assim, a primeira ideia era que fosse 24 horas. Uhum. E aí, só que aí o custo de mão de obra é muito alto e para quem está começando ainda sem ter dinheiro quase nenhum. É loucura demais. Loucura, Aí eu disse, não, vamos pisar no chão, vamos deixar até 4 da manhã, porque a gente dá conta. Porque aí era a gente mesmo, era que fretava, embalava e fazia entrega. Eu fiz entrega da marca sozinho, eu fazia entrega às vezes. E aí, acho que os primeiros 3, 4 anos de negócio eu estava na rua entregando. Perfeito. Para manter até as 4 da manhã. E esse negócio como sempre eu falo, né? O primeiro ano do Zé Frouxim, inclusive, no terceiro episódio da gente, eu entrevistei a Laila, que é fisioterapeuta, ela é minha fisioterapeuta. Eu tenho um problema na perna. No primeiro ano do Zé Frouxim, eu fui garçom. Caminhava, no final do dia, era a perna doendo que só, a porra, e eu digo, rapaz... Mas tinha que ser daquele jeito, né? Então, depois é que você vai ganhando força, criando processo e vai se desenvolvendo. Sim. O primeiro Toda Hora foi onde? Lá na Ponta Grossa. Na Ponta Grossa. E aí, a madrugada, você abriu, botou até que horas da madrugada? Até 4 da manhã. E aí, como é que foi a recepção disso? E aí é meio que engraçado, porque o que chegava de gente dizendo, rapaz, esse negócio até 4 da manhã, isso vende, isso dá certo. Rapaz, não tá se matando não sei o quê. Os porteiros de prédio que ficavam bonzinho com a gente quando chegavam na portaria, porque a maioria deles na madrugada tá dormindo, tá tirando cochilo e tal. Estão descansando, né? Rapaz, ninguém pediu nada aqui não, essa hora não. Tem certeza? Qual é o nome do cliente? E a gente tinha que ficar, não, é aqui mesmo, o nome do fulano e tal, para poder entregar. Entendi. Mas deu super certo, já Assim, você foi, assim, o empreendedorismo, né, Johnny, ele entra justamente quando você cria algo novo. Sim. Ou você pega uma ideia que já existe e aprimora a ideia. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante o que você falou, que já fica de feedback, né, para todos que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo. Né? Você sabia de um produto que é muito bom, que é muito bem aceito pela sociedade, e disse, porra, mas não tem de madrugada. Você encontrou uma brecha ali, né, uma brecha que diz, não, vou colocar ali e vai dar certo. E nos primeiros meses já começou a disparar na madrugada. Sim, tem aquela história que todo mundo fala, né? Nada se cria, tudo se copia. E aí você copia, mas aprimora. Você não vai fazer igual, senão você vai... Tipo, eu sempre gostei de fazer as coisas para ser referência. Desde a questão da banda, a gente era uma banda pequena, não tinha nada mais. Eu vendia a banda, a imagem, como se fosse uma coisa grande, como se fosse uma... Então, a mesma coisa eu fiz com o pastel e tal, e fiz esse diferencial. Teve também a questão de embalagem. Como é que o povo entrega pastel? Na sacola, no saco de papel. Desde o início eu entrego no isopor. Eu usava no começo a sacola de plástico, mas dentro do isopor. Entendi. E hoje já aprimorei Geralmente também. Geralmente é a sacola plástica e dentro aquela sacolinha marrom com pastel, né? Todo melado de óleo, né? Que chega. Porque se o pastel, assim, se você comer na hora, beleza. Se você demorar um pouco, já era. E aí você implantou a questão dos papelões, não, da embalagem e tal, diferente. Há muito tempo e ainda tem coisa mais para fazer. Tem que mudar o isopor agora. Né? E aí você desenvolveu sua massa, né? Foi desenvolvendo todos os seus produtos, né? Então, para os primeiros clientes que sempre falavam, esse pastel você que faz e tal, eu sempre me saía dessa conversa. A gente começou vendendo o pastel da Maria. Então eu fui lá, ela me 90% da cidade vendia o pastel da Maria, né? Ela me conhecia desde criancinha, né? Então, quando eu cheguei lá para ela que queria vender o pastel dela, ela cedeu de boa. Ela também já fazia isso com algumas outras pessoas. E aí eu pegava o pastel congelado e só fazia fritar na hora e botava a minha embalagem, tava lá, é meu nome. E anos depois, na verdade, a minha fábrica, que eu abri em sociedade, eu tenho uns sócios na fábrica, ela tem 3 anos. Então existe, vamos lá, então para o pessoal entender. Quando ele falou fábrica, gente, é porque hoje ele desenvolve todo o pastel, aí já tem salgado, tem coxinha, tem enroladinho, tem uma série de coisas, não é isso? Então vamos lá, existe a loja Toda Hora, existe a empresa que produz... A fábrica. Aí fala aí um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. A gente começou com a loja da Ponta Grossa,
começou a aumentar a demanda. Então a gente chegou num ponto que fabricar era a melhor opção, para não estar comprando e comprando caro, né? Vamos aumentar mais de lucro. Só que, ao mesmo tempo, sabe como é, empreendedorismo, aí tipo, faltava tempo para eu começar outro negócio e tal, até que surgiu a oportunidade e Deus me mandou 2 pessoas excelentes para abrir uma sociedade que já trabalhavam com isso e aí pronto, eles hoje tocam a fábrica em sociedade comigo. E aí hoje a gente tem a fábrica, além de fornecer para... Hoje são 3 lojas do Toda Hora, além de fornecer para as 3 lojas da gente, a gente vende para mais de 30, 40 lojas, eu nem sei mais quantas. Já perdeu as contas já. Hoje distribui para a cidade inteira, né? E para fora da cidade também. Fora da cidade também. Chega também. Que bom, John. É uma história muito legal. E assim, eu costumo muito falar, né, pelo menos comigo, hoje o Zé Frouxinho, graças a Deus, vem crescendo, a gente vem estudando muito, batalhando muito para que as coisas saiam melhor. Mas como eu sempre falo, o meu propósito final, né, logicamente que todo mundo quer dinheiro, né, quer viver bem, como eu quero também. Mas eu quero que como propósito, que a marca, sabe, que os colaboradores, que todos possam viver bem, viver daquela ideia que surgiu e que hoje ela é fomentada, que a sociedade gosta, enfim, que tem clientes. Então, acho que isso é muito bacana. E é isso que faz uma empresa realmente crescer, quando se existe um propósito. E eu vejo você muito nisso. Você trabalha muito com um propósito, né? De entregar algo bacana, entregar algo legal. E veja que massa. Através da sua ideia, agora também da fábrica, essa sua ideia deve alimentar... Você falou aí de 30, 40, né, sei lá, lanchonetes, estabelecimentos. Ou seja, a sua ideia, cara, ela hoje deve alimentar para lá de 100 famílias, cara. Né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas olha o alcance que a sua ideia teve, dos impostos que você paga, da loucura, né, das cacetadas que a gente leva. Sim. Mas veja que legal, cara, o que você desenvolveu, o alcance que isso está tendo. Né? E é isso que eu acho massa. Pô, eu tô ganhando minha grana, tá legal, mas, porra, tem gente também que tá ganhando, tem gente que tá sobrevivendo através disso. Sim. Como é que você se sente, Johnny, nesse sentido, esse lado empreendedor? Como é que você vê, como é que você enxerga isso? Não, é legal saber disso e, assim, como você disse, eu tento sempre fazer o melhor que eu posso para o pessoal que tá ao meu redor, que depende de mim, de certa forma, que sai a renda, sai da loja ou sai da fábrica. E... é isso, tipo, a gente vai levando pancada, tipo, vem imposto novo, vem imposto dali, daqui, sobe preço, desce preço. A pandemia que a gente enfrentou e graças a Deus eu estava preparado para o delivery, deu um boom quando... Gigantesco, né? Eu acho que na sua situação de lanche é que deve ter... Muita gente... Na pandemia você abriu o dia todo? Então, muita gente sofreu na pandemia e fechou as portas, né? Sim. No meu caso, como eu sempre foquei em delivery, então eu já estava preparado e eu cresci bastante na pandemia. Então, para mim, foi muito bom, assim, deu uma amplitude maior a marca, né? Para a marca deu um boom bem grande na pandemia. Então, como eu disse, buscar sempre fazer o melhor e oferecer, tipo, melhores condições de trabalho e tal, isso aí sempre tenho na minha cabeça. Mesmo quando não dá para fazer, mas assim que der, eu vou fazer alguma coisa. Isso aí eu sempre tenho em mente. Johnny, vamos sair um pouquinho do Toda Hora e vamos falar sobre o lado mais empreendedor, o lado motivacional. O que é que você falaria hoje, né, para quem está aí do outro lado da telinha nos assistindo? Eu vou começar a empreender agora. Uhum. Johnny, me diz aí algo, me dê uma dica, me dê um caminho. O que é que você falaria para quem fosse iniciar agora no mundo do empreendedorismo? Quem chega para conversar comigo, eu sempre digo, ó, se sentar para conversar comigo, sai negócio. Porque se você me disser um tema, eu crio um negócio para você. A gente... É fazer como eu fiz, é tentar ver você vai escolher o que você quer e aí buscar, tipo, sanar a dor, ou ver a brecha de mercado que tem ali, para teu negócio começar já com o pé direito, né? Tentar fazer o negócio já dá certo de início. Começar com os pés no chão, né? Isso. Isso é importante demais. Isso, porque geralmente a pessoa só quer, tipo, eu quero fazer um sanduíche, vou abrir um sanduíche. E aí vai fazer igual e já tem em todo canto. Então você vai ser só mais um.
Eu não gosto de falar isso, mas eu sou referência hoje em pastel aqui. Sim. Quem come pastel hoje em Maceió, provavelmente, tipo, tirando as grandes marcas que tem aqui também, mas em lanchonete de bairro, assim, provavelmente você vai estar comendo fabricado por mim, pela fábrica lá. Sim. Então, eu sou referência. Às vezes eu fico olhando o cardápio, tem que pesquisar mercado e tal. Eu fico olhando o cardápio de concorrente e tal. A maioria copia o que eu vou fazendo. Então, eu sou e quero continuar sendo a referência. Buscando sempre trazer novidade e tal. Porque aí, tipo, eu não tô seguindo tendência, eu crio a tendência. E aí eu vou estar na frente. Então, exatamente. Quem for iniciar agora, escolher o que quer fazer, buscar algo diferente. Mas não só copiar. Tipo, mesmo que não seja diferente, seja igual. Mas busca a brecha de mercado para poder você ter o seu diferencial. Né? Perfeito. E, Johnny, depois que o empreendedorismo aconteceu, o que é que você pode passar e como é que você pensa? Bicho, olha, no empreendedorismo, depois de tantos anos, eu acho que isso aqui pode ser feito. Às vezes a gente tem que cobrar um pouco mais, cobrar um pouco menos dos colaboradores. Acho que a gente tem que ter mais paciência. Eu acho que a gente precisa sempre elaborar estratégias. Como é que você enxerga essa questão no trabalho hoje, né? O que é que você passaria para quem está nos assistindo justamente sobre essa questão de planejamento, enfim, uma leitura do empreendedorismo hoje, né? De ser um empresário de fato ali, de saber que tem problema, porque eu costumo dizer sempre assim, eu sou puto quando eu sento com o empresário, e aí, bicho, tudo bem? Não, tá tudo certo, tudo ótimo, tô vendendo pra caralho, pá. E você diz, rapaz, tô com um pepino da porra com um colaborador, tem um negócio aqui para pagar. Problema existe para todo mundo, cara. Só que as pessoas elas têm a mania de querer se acobertar ou de não conversar numa boa. Sim. E quando eu falo isso com os amigos, aí a galera se abre, né? Aí todo mundo começa a conversar e começa a enriquecer. Porque você troca ideia, às vezes o cara tem um problema que você tem a solução, ou você faz bem e vice-versa, e aí você se ajuda. Então como é que você enxerga isso aí? Rapaz, a gente, tipo, tem muita gente que acha que é fácil realmente e tal. Não é, bicho. Tipo, se você quer abrir seu negócio e tal, a gente fala aqui, quem vê de fora às vezes acha que tá mil maravilhas. Não é. Às vezes dá vontade de chutar o balde, largar tudo. Às vezes eu brinco, eu digo, eu vou voltar a ser CLT, vou arrumar um emprego e largar tudo, mas é a vida que a gente gosta e tal. Eu cresci nisso. E resiliência, né, bicho? Tipo... É saber que os momentos difíceis, eles vão passar. Né? Nos momentos bons, comemore, vibre, né? Isso. Mas os difíceis vão passar, né, Johnny? Isso. Se você conseguir fazer um planejamento, como você falou, fazer uma empresa ficar mais sólida, vai passar mais fácil, né? Eu não sou muito bom de planejamento, como eu disse a você. Uhum. Eu não sou muito disso, é uma fraqueza. Eu tento melhorar esse lado meu. Então, às vezes, eu sou pego de surpresa com algum problema assim e eu sou mais difícil de lidar. Nem todo mundo é perfeito. Eu era assim também, Johnny, como você. Mas assim, eu passei muito a estudar, sabe? Fazer muito curso. Né? Eu sempre falo isso. O Sebrae, né? Não sei se você faz consultoria com o Sebrae e tal. Bicho, é um negócio fantástico. Então eu tenho o tempo todo, eu estou com acompanhamento do Sebrae, sempre fazendo uma consultoria, sempre fazendo curso. E assim, eu sempre tenho um planejamento a médio, curto e longo prazo. Sempre faço isso nas empresas e hoje faço na minha vida pessoal também. Né? Dentro da minha casa eu faço, para tudo estar sempre aquele negócio. É você minimizar o risco. Né? Quando você tem muitas informações dos números, dos dados, de como tudo funciona, você minimiza o risco de errar. Né? Eu caminho por esse lado, entendeu? E, Johnny, me diga mais uma coisa. Liderança, cara. Como é que você enxerga? Como é que você lidar com isso? São quantos colaboradores hoje no Toda Hora? Olha, no total. É porque na Jatiuca aqui eu tenho sete pessoas. Mas aí vamos lá, vai me ajudando aí. Eu tenho sete aqui. É porque 7 na Jatiuca. Aí tem a loja do Antares e a da Ponta Grossa, que hoje são franquias. Certo. Mas você faz parte da sociedade? Ou Não. Só vendeu a franquia mesmo? Isso. Mas aí, hoje aqui são 7... com 5 mais 4. 13, 18. E na fábrica, mais 5.
23. Pronto, são 23. E aí, como é que você busca lidar com essa liderança, ter essa galera sempre perto? Como é que você trabalha isso? Eu tenho sorte e eu acho que também pelo meu jeito. Eu sou bem tranquilo e tal. Eu sei lidar com as pessoas. Nunca tive problema de extrapolar e ser... Eu não sou arrogante, não sou... Tem muita gente que, perde bons funcionários, boas pessoas por causa disso. Então, graças a Deus, quem vem e trabalha legal comigo gosta e fica. Então, eu tenho esse lado... Aí eu não tenho do que reclamar, não. Você tem uma convivência tranquila com os colaboradores. Sabe? Cobra quando tem que cobrar, obviamente, né? Uma prova disso é que nesses 10 anos eu nunca tive um processo trabalhista. É muito raro isso acontecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tenho uma agência de marketing, né, já há 11 anos. Nunca tive uma causa também. No restaurante, tive a primeira. A primeira eu me assustei. Meu Deus do céu, caramba, como é que é isso? Como é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer? Aí depois da primeira eu digo, rapaz... E assim, né, obviamente que você tem que cumprir todos os seus deveres, né, como empreendedor, e os colaboradores cumprir os deveres deles como, né, profissionais. Mas isso faz parte do processo, até porque nesse ramo, em outros ramos, é um pouco mais... eu não sei se fácil seria a palavra certa, mas no ramo de restaurante você encontra todo tipo de personificação e de cultura. Sim. Né? Então você tem que saber lidar muito bem com isso. Você vê dessa forma, Johnny? Lá no Toda Hora também funciona assim? Então, eu não sou aquele cara muito mandão e tal. Eu sei tolerar algumas coisas. Uhum. E geralmente o que eu falo, o que eu proponho, o pessoal escuta e dá para fazer e tal. Cada um no seu tempo, né? Então, aí onde eu digo que dá para tolerar algumas coisas, então eu aguardo, vejo, converso de novo e tal, e assim a gente segue. Perfeito, perfeito. Johnny, tô já olhando o horário aqui, a gente tá na reta final, e aí eu queria fazer algumas perguntas a você, tanto de cunho pessoal, como de cunho empreendedor, profissional, enfim. Como é que você resumiria a pessoa Johnny? Sim. A pessoa. Um cara bem tranquilo, que não gosta de problema, nem só de resolver problema eu gosto. E o empreendedor Johnny? Tá sempre buscando novidade e tentando melhorar no que pode. Como você definiria o Toda Hora na sua vida? Veio de surpresa e ficou. É uma paixão? Virou um amor de verdade, assim, aquele negócio que tá enraizado até o fim? Então, a gente tem os altos e baixos, né? Como eu disse, Faz às parte. vezes dá vontade de largar e tentar. E como eu sou muito inquieto, então às vezes eu, rapaz, se eu de repente. Eu escutei, tem uma frase que diz assim: uma empresa nasceu para. Ela foi criada, certo? Ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir. Isso. Vai fechar. Então, eu não descarto me desfazer desse negócio, ou vender, ou se vai ficar pro meu filho, ou se eu, de repente, vou enfrentar uma crise e, de repente, fechar. Então, eu não me apego muito a isso, sabe? Você tem carinho, mas aquele coisa empreendedor, é vivendo isso, dia a dia. eu vou vivendo, Como eu disse, se amanhã aparecer outra coisa, aí eu ver que isso aqui não tá dando mais certo, mas tem outra... Se for o caso, eu não vou pensar muito para largar, não. Mas hoje é a minha vida. Na sua vida empreendedora, qual foi o momento mais difícil que você passou? Rapaz, na verdade, estou passando, que pós-pandemia e tal, um pouquinho, eu vim enfrentando muitas barreiras, mudança de mercado e tal. Com a pandemia, o preço dos insumos me afetou muito e ficou, na verdade. E aí eu tive que fazer uma readequação do meu cardápio de tudo e para precificação eu acordei tarde, então já tinha um rombo. Uhum. Como eu disse, às vezes você deixa passar despercebido algumas coisas que vai lhe prejudicar. Então, por causa disso, eu estava enfrentando umas consequências, de ter pego um empréstimo e ter que me matar e não fechava a conta e assim Entendi. vai. Então, tá passando essa fase aí. Eu tô passando agora, mas tá dando certo. Vai vencer. Eu também passei essa fase no Zé e
E aos poucos eu fui contornando, entendendo. Por isso que eu ressalto aqui mais uma vez, para quem está do outro lado da telinha nos assistindo, que vai empreender, que empreende, que, cara, faça curso. Hoje no Zé, eu tenho, assim, os pratos, precificação, margem, o que eu posso fazer, o que eu não posso, onde eu posso ampliar uma promoção, onde eu posso combater mais com um prato diferente. Você tem que dominar o seu restaurante como um todo. Isso é muito importante. E aí, às vezes, faz com que você não chegue a um problema. Que aconteceu comigo lá atrás e pode ter acontecido com você também. Pronto, aí eu fui e ainda tô, né? Meio que aprendendo na dor, né? Ou vai no amor, ou vai na dor. O meu tá sendo na dor, mas tá dando resultado já positivo. Vai passar. E daqui a pouco isso aí vai ser história para contar. Tudo passa, tudo passa. Johnny, e um momento mais foda, assim, no empreendedorismo? Toda vez você lembra assim, pô, aquele dia foi, pô, me marcou, ficou... Não, não vou dizer dia, mas nas épocas, quando você cria um negócio e você vê que tá dando o resultado que você esperava, isso aí deixa você flutua. Você diz, pô, é isso que eu idealizei, deu certo, foi eu que criei, pô, não tem sensação melhor não. Pô, que massa, que massa. Johnny, queria muito, cara, agradecer sua participação. Foi naquela correria, mas deu certo. Deu certo. Né? Eu conheci o Johnny, inclusive uma das lojas dele é perto do Zé Frouxim. O produto dele fantástico, né? E eu gosto de trazer pessoas aqui que eu vejo e me vejo, né? Com sangue nos olhos, com vontade de vencer, com vontade de crescer e principalmente, né, de ter o propósito de ajudar mais pessoas, de multiplicar, né, essa ajuda através da ideia que ele teve dos processos. Bicho, obrigado, coração. A gente vai se encontrar mais vezes aqui no podcast, vamos fazer mais resenhas para frente, teremos quadros novos, enfim, algumas coisas. E fique aberto aí para você poder mandar o seu abraço, falar o que você quiser, cara. E obrigado de coração por ter participado aqui do programa. Eu que agradeço o convite, como você disse, deu certo, né? Graças a Deus a gente arruma um espaço ali. Agradecer, como sempre, primeiramente a Deus por me conduzir e tal, nas dificuldades, né? E também nos acertos, nos erros e nos acertos. Sim. Agradecer aos meus sócios, véio, tipo, tanto das lojas, das franquias, quanto da fábrica, que, assim, é difícil, eu não consigo dar conta de tudo. Se não fosse eles, a gente vai crescendo, tem que dividir tarefas, senão você não cresce. Então, e agradecer aos clientes, né, que faz a loja permanecer aí funcionando. São eles que fazem o negócio ficar em pé, na verdade. Sem eles a gente não é nada, né? Sempre buscando fazer o melhor para eles. Beleza. Johnny, meu irmão, obrigado, cara. Nada. Obrigado mesmo. Pessoal, agradecendo mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, o Amostradinho Petiscaria, o André Vasco, né, o AV Contabilidade, ao Zé Frouxim, restaurante especialista em carne de sol, muito bom, inclusive, disseram a mim. A Dani Sal, que também tem óculos maravilhosos, vende outros produtos, outros acessórios, e é muito bacana. Fecha aqui na telinha comigo. Bora. Isso. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, né, informações para que você possa, né, ajudar ou se entreter. Enfim, o importante é que a gente passe a ideia do que é o NHS, né? Empreendedorismo e motivação, para que você se encoraje cada vez mais a fazer aquilo que você deseja, aquilo que você sonha e que você vença na vida, como eu, como o Johnny e tantas outras pessoas tentam fazer no dia a dia, tá certo? Beijo no coração. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo. Tchau.